Jesus, o amor de Maria, olá amados irmãos, missionário católico Eus Duarte, convido você a se inscrever no canal, divulgar esse vídeo para várias pessoas. Esse aqui vai ser o 7º vídeo do nosso Seminário de Vida no Espírito, e o tema desse vídeo aqui é o Senhorio de Jesus. Jesus não basta ele ser apenas o seu Salvador, Jesus também quer ser o seu Senhor. O texto é pesado, mas hoje aqui nós temos que falar a verdade. Filipenses capítulo 2, versículo do 9 ao versículo 10. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. O que significa Jesus Cristo é o Senhor? A palavra Senhor em grego é Kyrios. Kyrios significa dono. Ou seja, Jesus não quer ser apenas o salvador da sua vida, Jesus quer ser o dono da sua vida. E essa palavra dono, em Kyrios, em grego, tem algum significado. Quer dizer que Jesus tem poder, domínio, direito e autoridade. Veja, quando eu estou declarando que Jesus Cristo é o Senhor, eu quero dizer que Ele é o dono da minha vida, que Ele tem poder, direito, domínio e autoridade sobre a minha vida. Aqui é uma coisa importante você saber, eu sei que é forte o que eu vou falar, mas eu preciso te dizer, o diabo aceita dividir você com Deus, mas Deus não aceita dividir você com o diabo. Jesus não quer 5% da sua vida, 10%, 50%, não, Jesus quer 100% da sua vida, Ele quer ser o dono, Ele quer ser o Senhor, Ele quer ter poder, domínio, direito e autoridade sobre a sua vida. Jesus não divide você com o diabo, Jesus não divide você com o pecado, Jesus não divide você com o mundo, Jesus não divide você com as baladas, Jesus não divide você com as ideologias. Com Jesus é tudo ou com Jesus é nada, e a escolha vai ser sua a partir desse vídeo. Ele não quer ser apenas o salvador da sua vida, Ele quer ser o dono da sua vida, Ele quer ter poder, domínio, direito e autoridade sobre a sua vida. Eu me lembro de um padre católico que estava fazendo uma homilia na França em 1946, e tinha um jovem que tinha um sonho de ser sacerdote, e o jovem foi para a guerra contra o nazismo, perdeu um braço, perdeu uma perna, e aquele jovem chorava ouvindo aquele padre pregar, e o jovem levantou e disse: padre, olha para mim, padre, Deus aceita um homem em pedaços trabalhando na sua obra? E aquele padre deu uma resposta que só santo dá: meu filho, Deus aceita um homem em pedaços que se entrega por inteiro, mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega aos pedaços. Então aprenda no seu coração, Deus aceita um coração despedaçado, mas Deus não aceita um pedaço do seu coração. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Então a palavra está dizendo para nós que diante dele todo joelho se dobrará. Aprenda isso no seu coração. E toda língua confessará para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor. E o Catecismo da Igreja Católica, esse catecismo que eu tenho aqui na minha mão, que todos vocês precisam ter por causa desse tempo de confusão que nós estamos na igreja, parágrafo 407, quando ele vai falar a respeito do senhorio de Jesus, ele vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor de 5 coisas. Que Jesus tem poder, domínio, direito e autoridade sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e sobre o pecado. Olha que coisa maravilhosa, parágrafo 447, eu falei 407, mas é 447. Primeira coisa, Jesus Cristo é o Senhor sobre a natureza e a matéria. O que significa? Que Jesus tem poder, domínio, direito e autoridade sobre a natureza e sobre a matéria. O que é isso na Bíblia, pregador? Jesus transformou água em vinho, o primeiro milagre dele, João 2, de 1 a 11. Por que ele transformou água em vinho? Porque ele tem poder, direito, domínio e autoridade sobre a matéria. Ele é o Senhor da matéria, Ele tem autoridade para transformar a água em vinho. E você que está me assistindo agora, Jesus tem autoridade para transformar a água da tristeza no vinho da alegria da sua vida, a água da maldição no vinho da bênção, a água da doença no vinho da saúde, porque Ele tem
poder, domínio, direito e autoridade na matéria. A segunda coisa, Marcos 4,35, a palavra diz que Jesus estava dormindo naquela barca, no meio de uma tempestade. Quando eles acordaram Jesus disse à tempestade: silêncio, cala-te. O mar se acalmou e o vento silenciou, porque ele tem poder, domínio, direito e autoridade sobre a natureza. Olha que coisa maravilhosa. Vai dizer o que para mim e para você? Independente da tempestade que você está passando na sua vida, Jesus tem poder, domínio, direito e autoridade para acalmar essa tempestade, porque ele é o Senhor de tudo na nossa vida. A terceira vez que relata isso na Bíblia está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 35, que Jesus caminha sobre as águas. O apóstolo vai para o meio da barca, no meio da madrugada, e às 3 da manhã, Jesus chega caminhando sobre as águas. Por que Jesus caminha sobre as águas? Porque a gravidade não pode afundar o corpo de Jesus, a água não pode afundar o corpo de Jesus, porque ele é o criador da água. Claro que o mar na Bíblia prefigura o mal. Jesus caminha sobre o mal, porque tem poder, domínio, direito e autoridade também sobre o mal, e eu vou falar isso. Mas ao caminhar sobre as águas, Jesus está mostrando que ele tem poder, domínio, direito e autoridade sobre a matéria, sobre a gravidade. A gravidade não afunda Jesus, porque ele é o Senhor da natureza e ele é o Senhor da matéria. Aleluia por isso. A segunda coisa que o catecismo vai dizer para nós, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor sobre os demônios. Jesus encontrou Satanás na Bíblia 7 vezes e Jesus ganhou todas as 7. Eu queria que você aprendesse que quando Cristo morreu na cruz para nos salvar, o diabo não será derrotado, o diabo já está derrotado. É bom você saber disso, que na nossa fé católica o diabo não sai para Jesus entrar, aqui Jesus entra para o diabo sair. Jesus tem poder, domínio, direito e autoridade para derrotar Satanás na sua vida. Seja qual for a ação que o diabo está fazendo, eu quero dizer para você que Jesus é o Senhor. Ele tem poder, domínio, direito e autoridade para vencer Satanás. Vamos recordar aqui. Jesus encontrou Maria Madalena, Lucas 8, uma mulher que tinha 7 demônios, e ela foi expulso os 7 demônios dela, e hoje ela é Santa Maria Madalena, porque ele tem poder, domínio, direito e autoridade para expulsar Satanás. Segunda vez, Marcos capítulo 5, do 1 ao 23, a Bíblia diz que Jesus encontrou um rapaz possesso por uma legião de demônios, e Jesus ordenou e aqueles demônios saíram, ainda foram para os porcos para ser humilhados. E é tão engraçado, né, que os porcos pularam na água, ou seja, é melhor morrer afogado que viver com o diabo no corpo. Mas por que Jesus expulsou o demônio? Porque ele tem poder, domínio, direito e autoridade para vencer Satanás. Marcos capítulo 1, versículo 23 seguinte, Jesus entra na sinagoga para pregar. Tinha um endemoniado na sinagoga. Jesus, vieste nos perder? E Jesus disse: silêncio, cala-te. E Satanás saiu, porque Jesus tem poder, domínio, direito e autoridade para vencer Satanás na nossa vida. Então aprenda no seu coração: o diabo não será derrotado, o diabo já está derrotado. Colossenses 1,14, ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino da luz. Eu não sei qual é a situação de treva da sua vida agora, mas eu quero dizer que Jesus tem domínio, poder, direito e autoridade para arrancar você das trevas e te introduzir no reino da luz. Ainda que você fez um pacto com Satanás, existe um pacto de Jesus Cristo feito na cruz pela sua vida, e seja qual for o pacto que você fez com o demônio, ele não é mais poderoso do que a aliança da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com você. Eu queria lembrar que quando Jesus morre na cruz, ele desce até o inferno e ele toma a chave da vida, da morte do demônio, da mão do demônio, e ele aparece para os apóstolos e fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu quero dizer para você que o diabo está tão desgraçado que nem a chave da casa Satanás tem mais, porque ele já está vencido, ele já está derrotado. Lucas 10:17, eu vi Satanás cair do céu como um raio, mas não vos alegreis que os espíritos malignos estão sujeitos, alegrai-vos que o vosso nome está escrito no reino do céu. Aleluia! Satanás já está vencido, porque Jesus Cristo é o Senhor. A terceira coisa que o catecismo diz, que Jesus é o Senhor, ele é o Senhor sobre as doenças. Olha que coisa maravilhosa. Não existe enfermidade que Jesus não tem autoridade de curar. Ele tem poder, domínio, direito e autoridade para curar toda doença e para curar toda enfermidade da sua vida. A Bíblia diz que Jesus curou
curou a lepra, Mateus 8. Jesus curou a paralisia, Marcos capítulo 2. Jesus curou o cego, Jesus curou o mudo, Jesus curou o surdo. Jesus é o Senhor sobre toda doença e sobre toda enfermidade. Eu não sei qual é a doença que você está passando, se é a depressão, se é o câncer, se é o lúpus, se você está paralítico, qual é a situação que você está vivendo na sua vida, mas eu sei que Jesus Cristo tem poder, domínio, direito e autoridade para curar toda enfermidade, toda doença que está sobre a sua vida. Ainda que você tenha um testamento de morte na sua mão, eu tenho aqui na minha mão 2 testamentos para dizer para você que Jesus Cristo é o Senhor da sua enfermidade. Ele tem poder, domínio, direito e autoridade para curar toda doença e toda enfermidade da nossa vida. Não é à toa que só o Evangelho de Marcos repete 5 vezes que Jesus curava todos os doentes. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele tem poder, domínio, direito e autoridade para curar as nossas enfermidades. A quarta coisa é que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo o nosso catecismo, Ele é o Senhor sobre a morte. Eita, aleluia! Jesus encontrou a morte 3 vezes na palavra. Ele encontrou a morte lá na casa de Jairo. Ele bateu naquela menina lá em Marcos capítulo 5 e disse: Talita cumi, levanta-te. E a filha de Jairo ressuscitou. Ele encontrou com a morte lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. O filho da viúva de Naim estava saindo para o cemitério. Ele parou aquele caixão, bateu e o menino ressuscitou. Ele encontrou com a morte lá em João capítulo 11, do 1 ao 40, na casa de Marta e de Maria. Tinha 4 dias que Lázaro estava morto e ele gritou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Por quê? Porque ele tem poder, domínio, direito e autoridade sobre a morte. O nosso Jesus, ao 3º dia a pedra rolou, ao 3º dia a luz venceu as trevas, ao 3º dia a vida venceu a morte. Ele é o Senhor sobre a morte. Ele tem poder, domínio, direito e autoridade sobre a morte. A maior prova disso, que quando Jesus estava pregado na cruz, crucificado, não foi a morte que matou Jesus, foi Jesus que matou a morte. Quando Jesus falou: consumaste est, tudo está consumado. Aprenda uma coisa no seu coração: quando uma pessoa é picada por cobra, o soro antiofídico que a pessoa usa, o médico usa para curar aquela pessoa, sai da própria cobra. Quando Jesus disse consumaste est e deu o último suspiro, a morte de Jesus foi o soro antiofídico para matar a própria morte. Ele matou a morte com a sua morte e ele transformou a maldição da morte na bênção da nossa salvação. Santo Ambrósio vai dizer: ele preferiu morrer por mim do que viver sem mim. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Santo Ambrósio vai mais além: a morte nos devolveu aquilo que a vida havia perdido. Olha que coisa maravilhosa. E ao morrer e vencer a morte, Jesus tem poder, domínio, direito e autoridade sobre a morte. Na morte não venceu Jesus. Jesus venceu a morte com a sua própria morte. E quando Jesus morre, como eu já disse, ele desceu à mansão dos mortos e ele foi buscar os justos que havia precedido. Ele foi buscar Abraão, ele foi buscar Moisés, ele foi buscar Davi, ele foi buscar Salomão, ele foi buscar Noé, ele foi buscar Isaías, ele foi buscar Daniel, ele foi buscar Ezequiel, ele foi buscar João Batista, ele foi buscar os justos que havia precedido e abriu as portas do céu para cada um deles. Por isso que a palavra diz que todo joelho se dobrará diante dele. O joelho de Lenin vai dobrar, de Stalin vai dobrar, de Hitler vai dobrar, do Lula vai dobrar, do Obama vai dobrar, do Xi Jinping vai dobrar, do Kim Jong-un vai dobrar, do Vladimir Putin vai dobrar, das feministas vai dobrar, do movimento LGBT vai dobrar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Satanás vai se dobrar, Zé Pilintra vai dobrar, Inchu Caveira vai dobrar, Tranca-Rua vai dobrar. Todo joelho terá que se dobrar diante daquele que é o Senhor do universo, diante daquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o vencedor sobre Satanás, sobre a morte. Ele é o vencedor sobre tudo na minha vida e na sua vida. E a quinta coisa é que Jesus Cristo é o Senhor, segundo o catecismo, ele é o Senhor sobre o pecado. Ele tem poder, domínio, direito e autoridade para perdoar todos os nossos pecados.
Jesus encontrou com um cobrador de imposto, ladrão, Mateus, e hoje ele é São Mateus. Jesus encontrou com aquele paralítico que desceram ele aos pés de Jesus e disse: teus pecados te são perdoados, e o homem voltou a andar na vida. Jesus encontrou com Zaqueu, era ladrão, se arrependeu. Samaritana, era prostituta, se arrependeu. Maria Madalena, era prostituta, se arrependeu. Por que que Jesus perdoa todos os nossos pecados? Porque ele tem poder, domínio, direito e autoridade de apagar com o sangue dele todos os nossos pecados. 1 João capítulo 1 versículo 7, o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. Efésios capítulo 1 versículo 7, nele, no seu sangue, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. E quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos apóstolos, soprou o Espírito Santo e diz: a quem vocês perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Ele deu à igreja o poder de arrancar o pecado do mundo pelo poder do sacramento da confissão. Olha que coisa maravilhosa. O Pai mandou o Filho perdoar os pecados, e o Filho enviou a igreja no poder do sangue dele para continuar sua obra de redenção, arrancando o pecado do mundo. Por isso o confessionário é o lugar que você entra réu, se declara réu e sai absolvido pela mão do justo juiz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como diz a minha avó, tem dois tribunais. O tribunal da misericórdia se chama confessionário, o tribunal da justiça é o tribunal de Cristo. Quem não se sentar no tribunal da misericórdia para ser perdoado, se sentará no tribunal da justiça para ser condenado. E eu peço a você, não queira sentar no tribunal da misericórdia, da tribunal da justiça, queira sentar no tribunal da divina misericórdia, porque Jesus Cristo tem poder, domínio, direito e autoridade para perdoar todos os seus pecados. Meu irmão, eu não sei qual é o pecado que você cometeu na vida, se você já matou, se você já roubou, se você está escravo da corrupção, escravo da sexualidade errada, escravo da pornografia, escravo da bebedeira, escravo das drogas. Eu não sei que tipo de crime você cometeu, mas eu quero dizer a você que todo o seu pecado não passa de uma gota d'água no oceano da misericórdia desse Jesus, que é o Senhor, que tem poder, domínio, direito e autoridade para cancelar todo o pecado da sua vida com o sangue dele. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou repetir para você, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 447. Jesus Cristo é o Senhor sobre a natureza e a matéria, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e sobre o pecado. Porque Ele é o Senhor, porque Ele tem poder, domínio, direito e autoridade. Louvado seja Deus por isso. Mas, para a gente caminhar já para o fim do vídeo, algumas coisas importantes você precisa saber. Precisa saber. E aqui entra o coração dessa pregação e desse vídeo para vocês. A primeira, quando eu estou dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, quer dizer que Ele não me divide com nada. E aqui há algumas coisas importantes para você saber. Eu vou falar num outro vídeo, mas eu tenho que adiantar agora. O Brasil tem liberdade religiosa. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou você tem Jesus como Senhor, ou você vai seguir outros senhores, que não vai dar para obedecer dois senhores. Ou é um ou é outro. E aqui, meu irmão, vamos lembrar, no tempo que Jesus veio a esse mundo, quem governava o mundo era o Império Romano. E isso aqui você pode usar muito nas suas pregações. No Império Romano, era o maior império da história mundial. O sol não se punha no Império Romano. Tanto que existia o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. Tamanho a grandeza do Império Romano. Mas no Império Romano, como eles dominaram vários povos, várias culturas, você tinha uma coisinha lá que era igualzinho no Brasil, chamava-se liberdade religiosa. No Império Romano você poderia adorar qualquer Deus, adorar qualquer entidade, qualquer Xangô, qualquer orixá, qualquer Exu, qualquer tranca-rua, poderia adorar o que você quiser, com uma condição: César tinha que ser o Senhor. Quando um romano encontrava com outro, o romano dizia: César é o Senhor, e o outro respondia: o Senhor é César. Veja, você poderia adorar qualquer Deus, qualquer espírito, qualquer entidade, adorar o que você quiser, com uma condição: César tinha que ser o Senhor. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e o cristianismo começou a ser pregado, e Paulo disse que diante dele todo joelho se dobrará, inclusive o joelho de Ned, de Diocleciano, iria se dobrar, houve um problema. Qual é o problema? Qual era a saudação cristã do século I e século II? O cristão olhava para o outro e dizia: Jesus Cristo é o Senhor, e o outro respondia: o Senhor é Jesus Cristo. Quando ele encontrava um romano, e o romano dizia: César é o Senhor, o cristão dizia: não, Jesus é o Senhor é Jesus. Veja,
Essa palavra custou o pescoço de Pedro, o pescoço de Paulo, o pescoço de Tiago, custou o João no caldeirão de água fervendo, custou Timóteo no caldeirão de cal, custou os dentes de leão na vida de Santo Inácio de Antioquia, custou o fogo para Policarpo. Eles morreram por causa de uma única frase: Jesus Cristo é o Senhor. Veja, se eles tivessem Jesus só como Salvador, não teria problema, como profeta não teria problema, como Espírito iluminado não teria problema, como um anjo Miguel que ganhou um corpo na terra não teria problema, mas eles quiseram ter Jesus como Senhor da sua vida. Eles não pregaram diálogo com os deuses romanos, diálogo com os imperadores, diálogo com Pachamama, diálogo com os orixá, diálogo com os Exu. Não, Pedro e Paulo pregaram uma única coisa: Jesus Cristo é o Senhor. E por causa disso, eles perderam a vida nesse mundo, mas ganharam a vida eterna. Eu peço a você, não dialogue. Jesus não pode ser comparado com Buda, Jesus não pode ser comparado com Tranca-Rua, com Orixá, com Zé Pilintra, com Exu, com Maomé. Jesus não pode ser comparado com Confúcio, nem com Gandhi, muito menos com Allan Kardec, muito menos com Chico Xavier, porque só Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa evangelização. Jesus Cristo é o Senhor, e diante dele todo joelho vai se dobrar, meu irmão. E essa era a pregação dos cristãos do século I, século II, século III. Eles não dialogaram com os romanos, eles só pregavam uma coisa. O romano dizia: César é o Senhor, e o cristão gritava: não, o Senhor é Jesus, Jesus é o Senhor. E aqui eu preciso, para mudar de assunto, dizer para você uma coisa muito séria, só para você entender. Os magos, os evangelistas foram escritos, os evangelhos foram escritos a partir da ressurreição de Jesus. Os magos vieram até Jesus guiados por uma estrela. Quando a estrela parou em cima deles, de Jesus, eles se dobraram diante de Jesus e o adoraram ali nos braços de Maria. E a palavra diz que, avisados em sonho para não voltar a Herodes, eles voltaram por um outro caminho. Ou seja, eles deixaram o caminho de César e passaram a seguir o único caminho, que é Cristo. Eles deixaram de ter César como Senhor e passaram a ter Jesus como seu Senhor. Quando Jesus entra em Jericó, havia um cego chamado Bartimeu que estava mendigando à beira do caminho. Veja, quando Jesus o encontra, o cego mendigava à beira do caminho de César. Quando Jesus o cura, a palavra diz que ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele deixou de ter César como Senhor e passou a ter Jesus como Senhor. Ele deixou de mendigar no caminho de César para seguir aquele que é o único caminho e o único Senhor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saia do caminho do mundo, saia do caminho das falsas doutrinas e vem seguir aquele que é o único caminho e o único Senhor da sua vida, Jesus Cristo. A segunda coisa que eu queria lembrar para vocês, eu sei que é um pouquinho forte o que eu vou falar aqui agora, mas a gente precisa dizer isso. Tem muita gente que tem um problema sério. Se você sair lá, se tem o Império Romano, se tem a questão do Quírios, que era da Idade Média, dos senhores feudais. Agora vamos para a Inglaterra, gente. O vídeo está acabando, mas eu vou dizer isso para vocês. Até pouco tempo atrás, a rainha da Inglaterra era Elizabeth. Se você fosse na Inglaterra, cada rua tinha um outdoor em homenagem à rainha. A moeda inglesa tinha a foto da rainha. As ruas eram homenagem à rainha. Tudo tinha rainha. Só que tem um detalhe. Embora Elizabeth era a rainha da Inglaterra, na Inglaterra Elizabeth não mandava nada. Porque quem manda na Inglaterra é o parlamento e o primeiro-ministro. A função de Elizabeth é só assinar o que o parlamento e o primeiro-ministro faz. Qual é o problema de nós católicos? Tem muita gente aqui que está vendo esse vídeo que fala que Jesus Cristo é o meu Senhor, mas trata Jesus igualzinho a rainha da Inglaterra. Você fala que Jesus é o Senhor, mas quem manda na sua vida é você. Jesus é o Senhor, mas quem manda no seu tempo é você. Jesus é o Senhor, mas quem manda nas suas roupas não é Jesus, é você. Jesus é o Senhor, mas quem manda no seu celular é você, não é Jesus. Jesus é o meu Senhor, mas eu faço da minha vida o que eu quiser. Tem gente que trata Jesus igualzinho a rainha da Inglaterra. Fala que Jesus é o Senhor, mas escreve as leis e manda Jesus assinar. Faz o que acha que é certo e manda Jesus. Não, meu irmão. Jesus não pode ser a rainha da Inglaterra da sua vida. Ele tem que ser o Senhor. Quem escreve as leis é Ele. Quem manda é Ele. Quem governa é Ele. Quem faz as coisas é Ele. E você tem que ser submisso a Ele. Aprenda uma coisa. Não é Jesus que tem que mudar o evangelho para agradar você. É você que tem que mudar a sua vida para agradar o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não pode ser a rainha da Inglaterra da sua vida. Faz igualzinho a história daquela mulher que o padre foi visitar ela e disse, o marido falou, padre,
Tem 20 anos que esse quadro de Jesus misericordioso está pendurado nessa parede. Desde que eu casei, ele está aí. E a mulher falou assim: é padre, mas tem só 2 anos que Jesus desceu dessa parede e se tornou Rei e Senhor dos nossos corações, que tem 2 anos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que antes quem mandava nessa casa era nós, mas de 2 anos para cá quem manda aqui é Jesus. Talvez alguns de vocês tenham Jesus num quadro na sua casa, um quadro de Jesus misericordioso, uma cruz de Jesus misericordioso, mas o problema é que Jesus até hoje está no quadro. Ele não desceu do quadro para ser o Senhor do seu coração, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, o Senhor da sua sexualidade. Ele tem que ser o Senhor. Ele não admite outra coisa se não for ser o Senhor da sua vida. E aí eu preciso dizer para você de maneira clara, para a gente terminar o nosso vídeo, que Jesus, para ser o Senhor da sua vida, ele tem que ser 3 coisas. Primeiro, ele tem que ser o seu legislador. O que é legislador? Ele tem que criar as leis. Aqui no Brasil, antes do Alexandre de Moraes Careca tomar conta do STF, aqui no Brasil nós tínhamos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. A função do legislativo é criar leis, do judiciário é julgar se a lei está ou não de acordo com a Constituição, e do executivo é executar. Depois que o Xandão aí, Careca, tomou conta, infelizmente bagunçou o meio de campo no país e virou uma zona, e depois que esse bandido de 9 dedos tomou poder, também acabou, o país virou uma zona mesmo e está uma bagunça. Mas, se você quer ter Jesus como Senhor, o regime tem que ser esse, ó. Primeiro, Jesus é o legislador. O que é o legislador? Quem cria as leis da sua vida não é você. Quem cria as leis é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, Jesus tem que ser o executor. Você não faz da sua vida o que você quiser, você faz da sua vida o que Ele quiser, o que Ele mandar. E terceiro, Jesus tem que ser o juiz da sua vida. Quem julga o que é certo e o que é errado é você, não é, perdão, quem julga o que é certo e errado é Jesus, não é você. Você tem que ter Jesus como seu legislador, quem cria as leis é Ele, como seu executor, você faz o que Ele mandar, e como seu juiz, quem julga o que é certo e errado não é você, quem julga o que é certo e errado é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu preciso terminar o vídeo te dizendo uma coisa importante. Primeiro, Jesus tem que ser o Senhor do seu tempo. Tem gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Jesus. Tem tempo para balada, para festa, para jogo de futebol, para ficar horas e horas num jogo de videogame, num zap, mas não tem tempo para dobrar o joelho diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para ir numa igreja adorar Jesus. Ele tem que ser o Senhor do seu tempo. Segundo, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Quem governa a sua vida não é você, quem governa a sua vida é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor do tempo e Senhor da sua vida. Terceiro, Jesus tem que ser o Senhor das suas atitudes, Senhor do seu comportamento. Você não pode se comportar do jeito que você quiser, mas do jeito que Jesus mandar. Ele tem que ser o Senhor do seu comportamento. Quarta coisa, Jesus tem que ser o Senhor dos seus relacionamentos. Tenha amigos que são amigos de Jesus. Se você está namorando, Jesus tem que ser o Senhor do seu namoro. O seu namoro não é a 2, é a 3, é você, a pessoa e Jesus. Se esse namoro está te conduzindo para o inferno, significa que Satanás é o Senhor dele, não Jesus. Se vocês dois estão vivendo igual marido e mulher sem casar, Jesus tem que ser o Senhor desse namoro, seu que o diabo está mandando no seu namoro. Jesus tem que ser o Senhor dos seus sentimentos, Senhor do seu coração. Você não pode aceitar mágoa, ódio, ressentimento, revolta dentro de você. Coloque Jesus como Senhor dos seus sentimentos. E a última coisa, Jesus tem que ser o Senhor das suas provações. O que é o Senhor das suas provações? A prova que você está enfrentando, o sofrimento que você está passando. Coloque Jesus como Senhor dele. Jesus, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor é maior do que esse sofrimento. O Senhor tem poder, domínio, direito e autoridade. Existe um momento que Jesus vai acalmar a sua tempestade. Tem momento que Jesus vai acalmar você para enfrentar ela. E tem momento que Jesus vai te dar força para suportar ela e sair nadando no oceano da vida. Então eu quero rezar por você agora. E eu quero aqui dizer para você que Jesus Cristo quer ser o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Jesus, eu quero te pedir agora por cada filho amado teu que vai assistir esse vídeo nesse momento. Eu quero declarar: Jesus, Tu és o Senhor da sexualidade desse meu irmão e dessa minha irmã. Tu és o Senhor do relacionamento. Tu és o Senhor desse casamento. Tu és o Senhor do passado.
Tu és o Senhor do presente, Tu és o Senhor do futuro, Tu és o Senhor dos sentimentos desse meu irmão, Tu és o Senhor do tempo, Jesus. E debaixo do poder do Teu senhorio, eu quero cancelar agora toda maldição, todo mal, toda opressão, todo espírito de suicídio, todo espírito de morte sobre a vida dessa pessoa. Jesus, que aonde tiver um irmão me ouvindo agora, ou me assistindo, que ele possa dobrar o joelho dele e declarar: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Senhor. E eu proclamo agora o Teu senhorio sobre a depressão, o Teu senhorio sobre o câncer, o Teu senhorio sobre essa enfermidade, o Teu senhorio sobre essa ansiedade, sobre essa síndrome do pânico. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor tem poder, domínio, direito e autoridade para curar essa pessoa. Tu és o Senhor dos vícios desse meu irmão, seja o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício da pornografia, o vício das drogas, o vício da masturbação, o vício do jogo. Tu és o Senhor. E eu quero te pedir agora, no poder do seu senhorio, quebra o cativeiro do vício da vida dessa pessoa agora. Jesus, Tu és o Senhor da sexualidade desse meu irmão. Esse meu irmão que às vezes luta para viver uma vida de castidade e não consegue. Tu és o Senhor da sexualidade desse filho amado. Eu te apresento agora cada família que vai ver esse vídeo. Tu és o Senhor das nossas famílias. E como Josué, nós queremos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Repasse esse vídeo para várias pessoas. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Aleluia!